Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sora. Tudo bem? Uhum. E aí, estudaram muita matemática? Oi, Mais Rafa. ou menos. Bom dia. Não? Claro, Sora. Bom Pô, dia. Bom dia. Só nós quatro hoje? Ai, ó, aumentando o público. Segunda-feira, chovendo. Com essa cara de escurinho lá fora, não tem coisa melhor que uma aula de matemática, né, Rafa? Pra... Eu só queria estar na minha cama, Sora. Oi? Só queria estar na minha cama, né? Eu também. Minhas cobertas. Quem não queria estar na cama? Luiz tirou o cabelo rosa. Quem? Luiz, ele tá careca agora. Novo layout. Olha, o Luiz tirou. Nossa, Luiz, você raspou a cabeça. Agora que eu vi aqui. eu não rapei, eu tô de rabo, tá? Tá aqui ele, ó. O que que eu ia falar para vocês? Vocês conseguiram fazer aquele dever que eu passei? Nem lembram qual é? Página 15, 16? Não, desculpa. Página 15 e 16, isso mesmo. Era sobre a fatoração dos polinômios e a diferença dos dois quadrados. Conseguiram fazer ou nem tentaram? Eu preciso saber o grau de dificuldade. Era um exercício na página 15, o número 2, fatórios polinômios, e depois na página 16, o número 2 também sobre a diferença dos quadrados. 15 e 16. Chegaram a tentar fazer? Eu consegui fazer, não sei se tá certo. Tá, a gente vai corrigir. E você, Maria Eduarda, conseguiu fazer? Eu fiquei com dúvida, Sora, mas. Mas se você tentou, Eu pode tentei, falar, mas. não tem problema. Se não tentou, não tem problema. É que eu preciso medir o nível de dificuldade, entendeu? Porque uma coisa é nem tentar, outra coisa é tentar e não conseguir, entendeu? É diferente. E você, Carol? Sora, tentei, mas também não consegui, não. Você tentou fazer, Luiz? Cadê o Luiz? Luiz Felipe Esparrachiari Borges. Você tentou fazer o exercício? Sim ou não? Não? Oi, Isa, bom dia. Oi, Fran. É porque eu tenho que ficar mudando o lugar onde já saiu o áudiozinho aqui nas configurações. Ah, Mas eles configuram. Você tem que fazer o dever, só? tentaram fazer, não? Eu tentei. Conseguiu? Ou foi fácil ou foi difícil? Ah, tive um pouco de dificuldade, né? Então vamos fazer agora. Ok. Conseguiu fazer, Isa, o dever? Tá. A gente vai corrigir, tá? E hoje a gente entra nas equações do segundo grau. Por isso que eu pedi para vocês fazerem isso, porque daí fica mais fácil, tá? Que isso? Gato? Cachorro? Não, Sora, meu cachorro. Ele subiu em cima do meu computador. Ai, meu Deus, que fofo. Olha lá. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Oi, Sora. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai lá na página 15, onde pedia para fatorar os polinômios. Você tentou fazer, Gabi, ou nem tentou? Ou tentou e não conseguiu? Qual página, Sora? Página 15 do livro didático. Fatórios os polinômios. Eu fiz, Sora. Vamos ver se está certo, então. Vou compartilhar aqui as páginas necessárias para a gente ser feliz. Página 15, que é o outro, tá aqui. Vamos lá.
Olha lá, para quem tentou... Ué, cadê o negócio, gente? Espera aí. Por que não abriu? Só um pouquinho. Ah, mas ele tá aqui. Mas só o que me falta quando chove essa internet aqui começar a bloquear. Ah, acho que agora vai dar. Fecha a porta da cozinha, por favor. Vamos lá. Ó, estão enxergando a minha tela? Então, tá aqui, ó. O primeiro exercício era 9AB mais 6B mais 2AC mais 8C. Tá, a resposta tá aqui para quem fez e quiser conferir. Mas como que a gente chegou que o fator em comum era 3B e 4C? Como que dá para fazer? Lembra lá, a gente chegou a fazer esse exercício aqui, o primeiro. A gente agrupava, né? Quem é que tem a mesma parte literal? Esses dois primeiros, que tem algo em comum. O que é o comum aqui nos dois primeiros? É o B, que está em comum, né? Porque tem 9AB, 6B, então o B está em comum. E 6 e 9 são múltiplos de 3, não são? Então, o que fica em comum é o 3B, nesse caso dos dois primeiros. Os dois segundos, 12 e 8. 12AC mais 8C. Então, a letra em comum é C. 12 e 8, ambos são múltiplos de 4. Então, o que tem que fazer para saber o que vai dentro do parênteses? Dividir, divisão de polinômios por monômios. A gente vai dividir 9AB dividido por 3B. 9 dividido por 3, 3. AB dividido por B, só sobra o A, porque o B por B dá 1. Então, fica 3A. Depois, o 6B dividido por 3B. O B corta, 6 por 3, 2. Por isso que fica 3A mais 2 dentro. Lembra que a gente chegou a fazer esses juntos em aula? Depois o 12AC mais 8C. 12AC dividido por 4C. Eu acho que até foi para a Carol que eu expliquei esse aqui, não foi, Carol? 12AC, estou fazendo de novo para lembrar. AC é um A. E a segunda letra é um C. Dividido por 4AC. Ó, como é que fica? 12 por 4, 3. O C simplifica, fica o A, tá? Então, para quem tentou fazer, de novo, que eu pedi até para refazer, a resposta é 3A mais 2 vezes 3B mais AC. Se eu fizer a regra da flechinha aqui de novo, eu vou chegar nessa primeira expressão aqui que o exercício pediu para fatorar. Porque fatoração e agrupamento são operações inversas. Na letra B, olha lá, XY mais X menos AY menos A. Então, quem que tem em comum no primeiro termo aqui? O X. Quem que tem em primeiro comum aqui no segundo termo? O A. Então, eles que vão para fora e depois eu faço a divisão. XY dividido por X fica só Y. X dividido por X fica 1. AY dividido por A fica Y. E A dividido por A fica 1. É essa a operação que tem que fazer em todos eles. Vejam se vocês acertaram. Quem fez? Aqui, ó, é a resposta da letra C. Aqui é a resposta da letra D. Aqui é a resposta da letra E. Da letra F. Eu posso fazer todinhos. Mas se eu ficar falando e vocês não entenderem nada, também não adianta. E a resposta da letra G. É que tem que pegar o jeito disso aqui. Quem não entendeu o que eu fiz aqui na letra A? Sora, só vou falar um negocinho rapidinho. Tá. A Sofia pediu pra avisar que ela vai demorar um pouquinho pra entrar, porque o carregador dela não tá carregando o computador. Aí ela vai dar um jeito e daqui a pouco ela entra. Tá bom, muito obrigada, Anitta. Nada, Sora. A Isabela tá aqui, não? E a Lívia? Não? Eu tô, Sora. Oi. Eu também tô, Sora, pelo amor de Deus. Bom dia. Deixa eu preencher agora isso aqui.
Tchau. O Luiz, então, a Maria Clara, né? O caso, Maria Clara não tá, não, senhora, eu acho. não tá, né? Não. E a Nicole? Também não. A Rafa tá. A Sofia é o caso que a Anitta falou. Tiago? Não também? Tá bom. Quem fez isso aqui e acertou, quem não fez e não acertou, quem não tentou? Falem aí comigo, por favor. Tentou fazer, Anitta? Página 15? Fatoração? Então, Sora, eu peguei o final de semana e tentei estudar um pouquinho disso. Eu tô entendendo assim, sabe? Quando eu tô trabalhando lentamente, mas quando você vai fazendo, eu vou conseguindo entender. Tá. Porque eu tô bem preocupada com vocês, assim, porque vocês não me respondem. Então, não é cobrança assim, não fez o dever, eu nem tô preocupada com isso. Quem não fez, tudo bem, paciência. Só que a minha preocupação é com a compreensão de vocês em relação a isso, porque isso não é muito simples. Eu confesso, é meio chato de fazer, é fácil da gente se perder também, porque uma letra a menos que você põe, você erra, entendeu? Então, eu queria que vocês realmente me dissessem se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, se está fácil, se está difícil, sabe? Porque se vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer um grupo de estudos. Bom, eu tento, né? No plantão não aparece ninguém. Numa viva alma não aparece lá. Eu entendo assim, ó, estão conseguindo fazer tudo e estão sem nenhuma dificuldade ou nem estão tentando, entendeu? E daí o negócio me preocupa mais, porque o ano que vem vocês estarão no ensino médio, isso aqui é a base para o ensino médio, entendeu? Então eu estou aqui para ajudá-los, para fazer com que vocês entendam. Só que eu também preciso que vocês saiam da inércia. Eu sei que matemática já é até um tabu, sabe? Tem gente que não gosta, já enfiou na cabeça que não tem dificuldade. E nem é uma questão de dificuldade, é uma questão mesmo de baixar a cabeça e tentar fazer, sabe? Porque vocês são iguais, todos que tentarem fazer vão conseguir. Vão ter alguma dificuldade? Daí a gente tem a aula para a gente tirar dúvida, entendeu? Senão eu vou passar a aula inteira agora corrigindo isso aqui. Um monte de gente que não tentou vai ficar viajando, porque eu ficaria também se eu nem tentasse fazer, e daí não vai ter resultado, entendeu? Daí é melhor a gente corrigir isso na quarta-feira, depois que vocês tentarem fazer. Eu sou bem honesta em dizer. E aí, o que a gente faz? Ai, falem comigo. Sora, eu, assim, tô com uma dúvida por causa que nesses exercícios eu cheguei praticamente até a metade. Tá. Aí eu ia deixar pra eu tentar, tipo, que eu consegui pegar as respostas, pra eu tentar resolver sozinha e tentar chegar naqueles resultados. Que eu só fui até a parte, sabe, quando a gente pega aquele negócio que faz as setinhas, enfim, eu fui naquilo, aí aquele resultado embaixo eu não entendi como que chegava naquilo lá. Tá. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Quem mais tentou? E quem nem tentou? Senhora, eu fiz que eu acertei todo. Tá. Isa, você tentou fazer ou nem tentou? Isabelle. Isabela, sou eu? Senhora? Isabela Mendonça. Tá. Senhora, eu tentei, assim, tem algumas que eu tentei e algumas que eu não tentei, porque, tipo, olhando assim, tem algumas que são mais fáceis. Aí, Sim. eu tentei. Algumas que eu tentei eu errei, algumas que eu tentei eu acertei. E bom. umas eu nem tentei, porque, tipo, a D, por exemplo, eu nem tentei, porque... A B? A D. D de dado? É. Tá, a gente vai ver elas. Tá bom. Fatorar Fiquei é até com medo importante, de porque você olhar ela só. quando a gente chegar nas equações de segundo grau incompletas, a gente precisa ter esse conceito, por isso que a gente está vendo eles antes, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, de novo. Olha lá. Daí a letra B eu acho que a gente tinha feito também. Olha só, olhem para a letra C, aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Essa aqui é melhor. Letra C. Eu tenho PQ ao quadrado menos Q ao quadrado R. O que a gente tem em comum aqui? O Q ao quadrado. Então, é ele que vai ficar do lado de fora do parênteses. Daí, eu vou fazer
olhem bem para cá, porque daí vocês já aprendem a fazer, quem nem tentou. PQ, é difícil, PQ ao quadrado, daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo e dividir por esse que eu botei fora do parênteses. PQ ao quadrado dividido por Q ao quadrado. Os Q ao quadrado vão se simplificar, porque a mesma coisa dividido pela mesma coisa dá 1. Então, vai sobrar só o P. Tá aqui o P, ó. P. Depois eu vou fazer menos Q ao quadrado R. Então, vamos lá. Menos Q ao quadrado R dividido por quem? Por aquele que é em comum, que eu já decidi que era o Q ao quadrado que estava em comum. Então, eu vou dividir por Q ao quadrado de novo. Quem que sobrou aqui? Corta o Q ao quadrado. Quem que sobrou? Isso é um R. É o menos R que sobrou. Então, ficou menos R. O P do primeiro termo, que aqui só sobrou o P. Lembra quando a gente dividiu o PQ ao quadrado por Q ao quadrado? Sobrou só o P. E aqui sobrou o menos R. Então, o que que fica dentro do parênteses? P menos R. E como é que eu sei que está certo? Tem como saber. É só fazer a regra da flechinha. Deixa eu apagar só essa coisa aqui de cima para mim fazer a regra da flechinha para vocês verem se está certo. Q ao quadrado vezes P. Q ao quadrado. Menos porque tem o menos aqui. Q ao quadrado vezes R é Q ao quadrado R, então tá certo essa primeira parte. Agora, PA menos AR. Isa, Bela. PA menos AR. Quem que é o que tem em comum aqui? PA menos AR. A. O A. Então, o A vai ficar do lado de fora. O que que eu vou fazer? Vou pegar o PA e vou dividir por A. Quem que sobra? P. O P. Por isso que tá P aqui. Daí tem um menos aqui, ó. Então, esse menos eu vou copiar. Menos. AR dividido por A. Quem que sobra, Isabela? AR dividido por A. O R. Muito bem. Então, por isso ficou P menos R. Como é que eu sei se isso aqui está certo? Eu testo. A vezes P. Quem que é? AP ou PA? Tá certo? Tá ele aqui. A vezes R. Quem é? AR. Tá aqui. Certo? É isso que tinha que fazer em todos eles. E é por isso que eu fiz uns antes para vocês tentarem fazer. Letra C, AX mais 2x mais 2A mais 4. Os dois primeiros termos, quem que é a letra em comum, Anitta? AX mais 2x. Peraí, Soraya. É que eu não tô enxergando. Olha no teu livro, letra D. AX mais 2x. Quem que tem em É o comum? X. É o X. Daí eu vou fazer AX dividido por x. Sobra o A, porque o x um divide pelo outro, ó, Anitta. AX dividido por x. Sobra. É Corta. o A. Sobra o A. Aqui ele, ó. A. 2x dividido por x. Sobra o 2. 7. Ah, o 2. É 2. Desculpa. X dividido por x. Corta o x. Sobra Sobra o 2. Então, fica x vezes A mais 2, tá certo? Vamos ver. X vezes A, AX, mais x vezes 2, 2x, tá certo? E aqui, qual que é o termo em comum? É só o múltiplo de 2. Então, 2A dividido por 2 fica A, 4 dividido por 2 fica 2, fica A mais 2. Vamos ver se tá certo? 2 vezes A, 2A, 2 vezes 2, 4. Tá certo? Aqui, bx mais 6x mais x mais e. Aqui já são 3 termos, cada um deles em comum. O primeiro, o comum é o x. Olha aqui. Então, eu vou fazer bx dividido por x, só sobra o b. Acompanhem aqui. Cx dividido por x, sobra só o c. X dividido por x, sobra só o 1. E agora no N mais BN mais CN? Quem que é o incomum? Quem que é o comum? O N. O N. Daí eu vou fazer N dividido por N, dá 1. BN dividido por N, dá B. CN dividido por N, dá o C. E é sempre a mesma coisa.
Letra F, olha aqui, ó, 9A menos 12, 15A ao quadrado menos 2A. Eu vou pegar quem aqui agora? Quem que tem em comum nesses termos todos? 9, 12, 15. O que me parece aqui? Múltiplos de... O 9 e o 15 são múltiplos de 3, não são? 9 e o 15. E o 12 e o 20 são múltiplos de 4. Porque 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 5 é 20. E o 9 e o 15. Aqui tem que pensar assim, porque aqui eu tenho múltiplos diferentes. Eu não posso pensar aqui que eu só tenho múltiplos de 3. Eu poderia pensar inicialmente. O 9 dividido por 3 vai dar o 3A. O 12 dividido por 3 vai dar 4. O 15 dividido por 3 vai dar 5. Mas e o 20 divide por 3? Não. Então, eu tenho que agrupar eles. Deixa eu apagar toda essa minha meleca aqui. Tá. Eu tenho que agrupar eles, esse aqui, ó. Eu vou pensar no 9 e no 15 como múltiplos de 3 e o 12 e o 20 como múltiplos de 4. Então, eu vou ter inicialmente assim, ó. Deixa eu escrever com essa coisa aqui que vai ficar mais entendível. Vai ficar como se fosse assim, ó. 9A mais 15A ao quadrado, depois eu ponho ao quadrado, e depois menos 12 menos 20A. Daí eu agrupo eles, eu consigo enxergar antes. Vamos botar o quadrado ali para a gente não esquecer. Agora a gente enxerga melhor, ó. Esses aqui são múltiplos de 4, esses aqui são múltiplos de 3. Então, eu vou botar 3A para fora do parênteses. Por que 3A, professora, não é só 3? Porque eu não tenho o A em comum nos dois. Então, eu vou fazer 9A dividido por 3A. Quanto que fica? 9A... É muito ruim. Dividido por 3A, quanto que fica? O A vai cortar. 9 dividido por 3 é 3, vai ficar só o 3. Mais. Por que que é mais? Porque tem um mais aqui. 15 dividido por 3 é 5. E A ao quadrado dividido por A? Divisão de potências de mesma base. O que que a gente faz com os expoentes? Subtrai. É a mesma coisa que fazer A 2 menos 1, porque aqui é como se tivesse um 1. Isso é um 2, tá, gente? Não parece um 5, mas é um 2. 2 menos 1. Então, sempre A ao quadrado menos 1, A ao quadrado dividido por A vai dar A. Então, é A aqui. E será que tá certo? Não sei, tem que fazer 3A vezes 3. 3 vezes 3, 9A, tá certo? 3A vezes 5A, 3 vezes 5, 15. A vezes A ao quadrado, tá certo? E o outro termo, como é que vai ficar? Eu tenho 12 e eu tenho 20. Ambos são múltiplos de 4, não são? Daí eu ponho lá 4. 12 dividido por 4 dá 3. 20A dividido por 4 dá 5A, tá? Mas como tem tudo menos aí, a gente troca o sinal e põe tudo mais, tá? Porque ele tá menos aqui e menos aqui. Então, se eu fizer uma troca de sinal, não vai dar problema, tá? Então, fica 3A mais 5A. E daí aqui eu ponho mais 4, certo? E assim por diante aqui, ó. O que que tem em comum aqui? X e X, aqui, A e A. Daí, aqui dentro vai ser 2x ao quadrado do lado de fora. Por quê? Porque eu tenho um 2. Por que que é 2 do lado de fora? Porque 2 e 6 são múltiplos de 2. Então, eu ponho já o 2 aqui para simplificar. 2 por 2 só sobra o y, porque o x ao quadrado por x ao quadrado vai cortar e o 2 por 2 vai cortar. Sobra o y.
6x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Os x ao quadrado vão cortar. 6 por 2 dá 3. E aqui, quem que é o termo em comum? A y e a? É o a. Então, 3ay por 3a, só sobra o y. 9a por 3a, só sobra o 3. E assim eu sempre vou fazer a mesma coisa. Certo? Ok? Dúvidas? Me falem agora, ou calem-se para sempre. Não, calem-se para sempre não. Pode entrar no plantão também. Certo? Copiaram isso aqui para conferir depois e tentar fazer depois? Espera aí, Anitta, que eu vou aumentar isso aqui para ti. Dar o print para depois tu poder enxergar. Obrigada, Sônia. Ó, agora ficou melhor, ó. Agora tá melhor. Obrigada, viu? Isadora, alguma dúvida na resolução deles? Rafa, conseguiu entender os últimos? Sim, Sônia, é que o que eu fiz foi tipo o seguinte, eu cheguei, sabe, por exemplo, no C, eu Sei. cheguei até essa parte aqui, ó, Q ao Essa aqui. quadrado vezes P menos R, aí eu cheguei. Aí essa parte de baixo aqui, que tem P menos R vezes Q ao quadrado mais A, eu não entendi nada o que era pra fazer isso aí. Chegar nessa parte, entendeu? Entendi. Na verdade, se você fatorar desse jeito aqui, já tá ótimo, tá? Mas, na verdade, ele só pede para te colocar o agrupamento mesmo, ó, P menos R, que é o quadrado mais A, que é o quê? Que é o fator de fora, entendeu? Porque o que tu tem em comum aqui, ó, Rafa? Tu não tem... Aqui é porque coincidiu de ter outros fatores em comuns. Quem são os fatores em comuns aqui? O P menos R. Agora é ele que fica do lado de fora, mas ele não pode ficar do lado de fora porque ele já está dentro de parênteses. É como se ele fosse o Q aqui quando tu achou em comum. Quem que era o em comum aqui? P, Q ao quadrado menos Q ao quadrado R. Era o Q ao quadrado, tu deixou ele do lado de fora. Tá. Agora, olhando para isso aqui, quem que tem em comum? É o P menos R, então eu ponho ele antes. Quem que sobrou? O Q ao quadrado mais A. Ah, tá, entendi. É a mesma coisa aqui, ó. Quem que tem em comum aqui? É o A mais 2. Quem que sobrou? O X mais 2. E todos vão ser assim. Quem que tem em comum aqui? O B mais C mais 1. Eles só estão em ordem ao contrário, mas ele é a mesma coisa. B mais C mais 1. E quem que sobrou? O X mais N. E assim por diante. Tá Tá? bom, entendi. Obrigada, Sônia. Nada. Agora a gente viu também lá na aula passada aquele assunto sobre diferença de dois quadrados. E daí eu tinha pedido para vocês exercitarem na página 16. Acho que era 16. Eu até cheguei a fazer um. Esse exercício aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o que é x ao quadrado menos 36? A gente não precisa fatorar daquele jeito. Quem que é? Lembra daqueles quadrados perfeitos lá do sexto ano? Quem que eram eles? 4, 9, 25, 16, 25, 36, 49, 64. Credo, o que é isso, professora? Era aqueles que a gente extraía a raiz. Então, raiz de 9 é 3. Deixa eu pegar minha caneta. Raiz de 9 é 3. Raiz de 2, raiz de 4 é 2. Raiz de 16 era 4. Raiz quadrada, né? Raiz de 25 era 5. E a gente chamava isso de quadrados perfeitos. Lembram disso? Então, e daí... Do 6, quem que era? O 36, porque 6 é 6 é 36. Do 7, quem era? 49, e assim por diante. Baseado nisso, a gente até consegue pensar. Quem que é a raiz de 36? É 6. Então, vai ser x mais 6 vezes x mais 6. Essa é a diferença dos quadrados, que a gente aprendeu lá na outra aula.
na aula passada. Sempre que eu tiver um termo ao quadrado menos o b, a ao quadrado menos b ao quadrado, vai ser a mais b vezes a menos b. Lembram disso? A gente tinha feito lá, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é uma fórmula. A gente tinha visto que é quem? A mais b, entre parênteses, vezes, tá lá na página 16 essa fórmula, vezes a menos b, que é a diferença dos quadrados. Sempre que eu tiver dois termos, diferença é menos, um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, eu vou sempre abrir e fazer isso aqui, um mais o outro, um menos o outro. Um menos o outro quem? A raiz desse aqui, que é 36. Quem que é a raiz de 100? É 10. Quem que é a raiz de 1,44? Daí vocês não esqueçam a vírgula e pensam. 144 é 12, então vai ser 1,2. Quem que é a raiz de 225? É 15, então vai ser 1,5 por causa dessas vírgulas. Quem que é a raiz de 16? É 4. E quem que é a raiz de 81? É 9. E abrir sempre vai ser assim. Ó, 10 mais m, 10 menos m. 1,5 menos 1,2, d, porque daí eu extraio a raiz do c ao quadrado, fica c, e do d ao quadrado fica d. Do 16 é 4. E olha aqui, tem um a na quarta, então a ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4. Menos 1. Depois esse aqui, como é que eu faço o quadrado desse, a diferença do quadrado desse termo? Mesma coisa, eu tenho que pensar que eu tenho que elevar o primeiro termo ao quadrado e o segundo também. Então, eu vou dividir pelo termo ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1, e 8 dividido por 2 vai dar 4. E sempre vou fazer assim, para o resto da vida. Esses aqui complicado, ó, nem considerem, porque eu já nunca vou cobrar um troço desses, nem com vírgula na vida. Eu só quero que vocês entendam isso. Por exemplo, eu vou dar exemplos mais fáceis para vocês e vou perguntar. Lívia, se eu te disser assim, ó, que eu tenho uma expressão do tipo x ao quadrado. Deixa eu escrever aqui a mão. X ao quadrado menos 25, como é que fica? Baseado nisso que eu estava explicando agora. Lívia? Calma aí, senhora, rapidinho, calma aí. Eu calmo. Não, é que eu tinha ido buscar um negócio, aí minha avó começou a conversar comigo, você sabe o que é, né? Maria Então. Eduarda, como que faz x ao quadrado menos 5? Como que fica? Nossa. Hã? Mas eu acabei de fazer o x ao quadrado Eu confesso que eu não entendi muito bem. menos 36. O que eu falei que fica? Lá o letra A. Como que eu falei que fica, Rafa? X mais 6 vezes x menos 6, não era? Isso. E agora, se x ao quadrado menos 25, como vai ficar? X Isso. mais 5, aí Isso. vezes x menos 5. Muito bem. É sempre assim. É uma regra, é uma fórmula. Agora faz aqui para mim, Lívia, baseado nisso, que agora tu prestou atenção, que tu estava olhando para o mundo da lua, que eu vi, por isso que eu te chamei. Faz o 9, x ao quadrado menos 9, Lívia. A senhora não tava olhando pro mundo da lua, não, é porque a imagem fica aqui no computador, tá? Tá. Como que fica esse? Tá, eu vou fazer o x, entre parênteses, mais... tá, sim. 3 Tá. Caiu a ficha da e Lívia. Graças a Deus. vezes x mais 3. Menos 3 e mais 3. Um é mais, outro é menos, para dar esse menos aqui do meio. Agora eu vou fazer uma para a Anitta. X ao quadrado menos 16. Tá. Vai ser x mais, não é? É. Isso. 4. Isso, vezes
Um é mais e outro é menos. Tá, então x menos... É 4 também, né? Isso, sempre é o mesmo, porque é a raiz de 16, é a raiz de 9, é a raiz de 25. Sofia, um para ti aqui, ó. X ao quadrado menos 81. Como que fica? X. Sofia, fale comigo, meu anjo. Professora, Oi? Acordou agora, Sofia? é que Né? X menos 9, x mais 9, ok? É sempre assim a diferença dos quadrados. Eu extraio a raiz do primeiro. Se eu extrair a raiz de x ao quadrado, como tem um 2 aqui, esse 2 corta com esse, fica x. Se eu extrair a raiz de 16, fica 4. De 9 fica 3, de 25 fica 5, de 36 fica 6. E assim por diante. Agora, se eu tiver assim, ó, vou fazer o mais difícil para a Isadora. Se eu tiver, Isa, de Isadora, x na quarta menos 49, x, como que vai ficar? X ao quadrado, vou botar para ficar mais fácil para ela. Como que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado Isso. mais 7x. Isso. Aí vezes parênteses x ao quadrado menos 7x. Muito bem, parabéns, Isa. Já podia até ser uma VA isso, hein? X ao quadrado menos 7x, ou seja, eu extraí a raiz dos dois. Se eu extrair a raiz quadrada de x na quarta, é x na 4 dividido por 2. Por isso que ficou de x ao quadrado aqui. Nem sempre é x mais 7, x menos 7. Eu tenho que extrair a raiz. E de 49 é 7. E a raiz de x ao quadrado? É o x, lembra que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre? É 2 sobre 2. Então, por isso que ficou 7x, tá? E assim por diante. Ok? Agora, vocês abram o livro lá na página 20 e vocês vão se lembrar de mim agora para o resto das suas vidas. Nunca mais vocês vão esquecer de mim. Porque durante todo o ensino médio, vocês vão fazer equações de segundo grau. A famosa Bhaskara. Já ouviram falar nesse homem? No Bhaskara? Então, a gente vai aprender agora. Mas antes, a gente precisa ver alguns conceitos, tá? Então, deixa eu pegar meu livro lá, certo? Na página 20, tá? Que é o que interessa aqui para nós. Quando for 9 e 10, vocês me avisem, tá? Que eu quero falar uma outra coisa com vocês. Como é que vai ser nossa primeira VA. Equações polinomial do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos... Eu volto em um minutinho, tá bom? Oi? Eu volto em um minutinho, tá? Certo. Então, quando que eu sei que é uma equação do primeiro grau? Quando que eu sei que é uma equação do segundo grau? Alguém tem ideia? As equações de segundo grau sempre ficam igual a zero, não é? É, mas as do primeiro também. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a medida que, lembra dessa piscina aqui? X menos 25. Se eu tiver, Rafa, x menos 25, que é a medida ali da piscina, e eu igualar isso aqui a zero, eu tenho uma equação. Qual que é a diferença de equação para inequação? Inequação é quando elas não são iguais. Eu tenho aqueles sinais de maior e menor. Lembra lá? Vocês aprenderam a fazer? Então, equação é quando sempre se iguala a zero, tá? Quando for do primeiro grau, quando for do primeiro grau, eu sempre vou ter, por exemplo, que nem eu mostrei aqui agora, x menos 25 igual a zero.
Quando eu tiver uma equação do segundo grau, vai ser como essa daqui. Qual que é a diferença? Também é igual a zero. Ambas são iguais a zero. As duas são equações. Essa aqui é uma equação do primeiro grau e essa aqui é uma equação do segundo grau. Qual que é a diferença? Que aqui eu tenho um x ao quadrado. E aqui o x está elevado na 1, é só x. Quando for só x, equação do primeiro grau. Quando for x ao quadrado, é uma equação do segundo grau. E daí eu vou explicar uma coisa para vocês nunca mais esquecerem. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou ter uma raiz, ou seja, eu vou ter uma solução. Nesse caso, se eu passar o 25 para o outro lado, e daí tem que ser com outro sinal, passo para lá com sinal mais 25, eu já sei a raiz da minha equação. X é 25. O que é isso, raiz da equação? É aquele número que, se você substituir aqui, tem que dar zero. Que número? Claro que aqui eu nem precisava passar para o outro lado. Eu já sei que número que menos 25 vai dar zero. É 25. Não é? O número menos 25 que dê zero. Só pode ser 25, porque 25 menos 25 é zero. Claro, mas a gente tem que aprender a passar para o outro lado, porque às vezes não é tão simples assim a equação. Então, a equação do primeiro grau, eu sempre vou ter uma solução. Eu vou ter um valor para x. Agora, quando eu tiver uma equação do segundo grau, eu vou ter duas soluções. Provavelmente vai ser menos 4 ou mais 4, menos 2 ou mais 2. Por quê? Porque eles vão estar elevados ao quadrado, eles vão ficar positivos iguais. Certo? Então, agora a gente vai aprender alguns conceitos que vão ser importantes para a gente resolver uma equação de segundo grau. Tá? Entender a diferença entre a equação do primeiro grau e do segundo grau? Primeiro grau é x, segundo grau é x ao quadrado. Primeiro grau eu sempre vou ter uma raiz, segundo grau eu vou achar duas soluções para x. X vai ser igual a tanto ou tanto. Na primeiro grau, sempre x é igual a tanto. Outra coisa importante. Numa equação de primeiro grau, depois no segundo capítulo a gente vai estudar as funções de novo. Numa equação do primeiro grau, eu sempre vou ter uma função linear. Numa equação do segundo grau, eu sempre vou ter uma parábola. Peraí, gente. Deixa eu pegar isso aqui, senão eu não vou conseguir fazer parábola. Eu vou ter sempre uma parábola, assim ou assim. Sempre. Então, se vocês prestarem um vestibular, se vocês prestarem uma prova de concurso, vocês verem uma função desse jeito, é porque a função é linear, é uma equação do primeiro grau, do tipo 2x mais 3 igual a 0. É equação do primeiro grau, é reta. Agora eu vejo x ao quadrado menos 25x menos 1.200 igual a 0. É parábola. Sempre. Tá? Então, vamos aprender o que é essa equação do segundo grau agora, tá? A equação do segundo grau, ela sempre vai estar escrita desse jeito. E daí, marquem aqui com uma caneta bem forte o que é uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Para sempre, para o resto da vida. Ax ao quadrado, já bota no teto do quarto lá, do lado das estrelinhas, Gabi. Bota lá, x ao quadrado mais bx mais c. Nunca mais vai esquecer. Quem que é o a? O a é sempre quem vai estar multiplicando o x ao quadrado. Quem que é o b? É quem vai estar multiplicando o b. E quem que é o c? É o termo independente, é aquele número que não tem letra acompanhada. Então, perguntando agora, Sofia, quem que é o a dessa expressão aqui do segundo grau? Sofia? Cadê a Sofia, gente? Sumiu? Tiago, tá na aula? Tiago? Tiago não veio? Não? Luiz, quem que é o meu A aqui nessa expressão?
Oi, senhor. Quem que é o A aqui? Quanto que vale A? Vale isso aí, senhor. Vale quanto? Isso daí. Isso daí o quê? Vale isso daí. Isso daí o quê? É isso daí mesmo. Mas isso daí o quê? Isso daí, cara. Qual? Esse aí. Eu não tô vendo. Esse aí, senhor, o que você tá pensando? Não tô pensando, não sei. Você tá pensando sim. Ai, ai, ai. Ai, Quanto ai, que ai. vale, Anitta, o A aqui? Nessa Oi, equação, Sônia. quanto que é o meu Repete, A? por favor. O A, lembrando que o A é o termo que multiplica x ao quadrado. Nessa equação aqui, onde eu fiz essa seta aqui, quanto que vale o A? Ó, eu vou jogar real porque eu não faço a menor ideia de quanto Tá, vale mas o não A. é para fazer ideia mesmo, vocês estão começando a aprender agora. Se o A é quem multiplica x ao quadrado, quem que está multiplicando x ao quadrado aqui, Anitta? Repete, por favor, Sônia. O A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Quanto que vale A Aham. aqui? Quem que está multiplicando x ao quadrado? 1. Não tem nada, é 1. Então, nessa equação aqui, o meu A vale 1. Quanto que é o meu B, Anitta? O B é o que multiplica o x. É 25, não é? Que tá Menos ali. 25, porque como a equação é mais e ficou menos, é menos Ah, tá. 25 é Menos o B. 25. E quem que é meu C? É Menos menos 100. 1.200. 1.250. Exatamente. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, numa equação do segundo grau, para depois a gente achar quem que é x, identificar. Porque existe uma fórmula de Bhaskara que diz assim, que para mim achar a raiz da equação, eu tenho que fazer menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ah, calma, a fórmula é para ser consultada, não é para ser decorada, tá? Mas é que de tanta gente fazer na vida, a gente acaba fixando, tá? Mas então, o que que tem que ser esse A, B e C? Pertencentes aos reais, ou seja, pode ser fração, pode ser números inteiros, positivos ou negativos, podem ser números naturais, só não pode ser zero. O A não pode ser zero, porque senão ele não vai mais ser uma equação do segundo grau. Se o A for zero, zero vezes x ao quadrado, zero. Então, eu não tenho mais uma equação do segundo grau. Eu vou ter bx mais c, e bx mais c é uma equação do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Página 21. Entenderam isso até agora? Se alguém não entender, por favor, para tudo e olha. Tá ali o que a Anitta respondeu. A igual a 1, não precisa nem escrever, já está pronto no livro de vocês. B é menos 25 e o C é 1.250. Tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer esses ali. Deixa eu pegar meu outro livro. Professora, Hã? eu não entendi muito bem, não. Tá, vamos de novo. Só vou pegar meu outro livrinho, só um segundinho. Quem entendeu, faça ali a tabela da página 21. Deixa eu pegar meu livro aqui, só um pouquinho, Carol. 21, 20. 20, 20, 20, 20, 20, aqui. Bora lá para aqui. Baixa. Olha, só uma coisa. Oi. Aqui nos coeficientes, o termo que é independente, ele conta como um coeficiente, então ou não? Claro, ele é o C. Tá. C. Coeficiente numérico. Ok, vamos lá. Eu vou explicar de novo para vocês fazerem aquela tabelinha ali. Olha lá. Sempre uma equação do primeiro grau vai ser expressa como ax ao quadrado mais bx mais c. Sempre. Se eu te dar, Carol, uma equação assim, ó, 2x menos 4 igual a zero, ela é uma equação do segundo grau? Tem alguma semelhança com isso aqui? Carol?
sei. Oi? Olha só, para ser uma equação do segundo grau, ela sempre vai ser escrita dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu te dar essa equação aqui, 2x menos 4 igual a 0, você entende que pode ser uma equação do segundo grau ou não? Eu acho que não. Não, porque ela não tem o x ao quadrado. Para ser uma equação do segundo grau, o x tem que estar ao quadrado. Nesse caso aqui, provavelmente o a é 0, e ele não pode ser 0, ele tem que ser diferente de 0, porque o 0 multiplicado por x ao quadrado deu 0, e daí só ficou com o bx menos c aqui. Entendeu? Então, eu tenho que o a multiplica o x ao quadrado, ó. A é o coeficiente de x ao quadrado, é o número que está multiplicando o x ao quadrado. O b é o número que multiplica x. E o c é um número que não tem letra do lado, que é o termo independente que a gente chama. Então, olhando essa equação aqui que o livro mostrou na página 20. Ó, x ao quadrado menos 25x menos 1.250. Quem que é o a aqui? Quem que está multiplicando x ao quadrado? É o 1. Quando não tem nada, é 1. Quem que é o b? Quem que é o termo que está multiplicando o x? É o menos 25. E quem que é o termo independente? O c, que não tem letra nenhuma nele. É esse número menos 1.250. Mas por que que é menos? Não é só o 1.250? Porque a equação que me diz que é uma soma. E eu tenho um menos aqui. Tá? Uhum. Agora vamos tentar fazer aquela tabelinha ali da página 21, para ver quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Essa aqui, ó. Eita. Essa aqui. Eita, abri o livro errado. Só um minuto. Tentem fazer lá. Mas de vocês já está Professora, De vocês já está resolvida a tabela? Ai, não, que graça. Tá sim. tá não, professora. Não tá, não, Sônia? Não? Ah, tá. Não. Professora, só uma dúvida. Meus 2 livros estão resolvidos, por isso que eu achei. O livro do aluno também. Fala. Quando não tem um dos coeficientes, a gente faz o Ele quê? é 0. Branco? Ele é 0. A gente diz que ele é 0. Tem que ter um valor. Tá? Então, vamos olhar para cá. Olha lá. Na primeira... Deixa eu aumentar isso aqui, senão também fica complicado de você explicar. Olha lá. O primeiro caso. Quem que é o A? O A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Ele é positivo, mas aqui está menos 2x ao quadrado. Então, o A é menos 2. Quem que é o termo que está multiplicando o x? Carol? É o 1. Quem que é o Czinho? É menos 10. Mas por que que é menos? Porque a equação me diz que é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se eu tenho menos 10, é porque o c é menos 10. 2x ao quadrado mais 12 mais 3x. Quem que é o a? É 2. É o termo que multiplica o x ao quadrado. Quem que é o b? 3. Porque é o termo que multiplica o x. Quem que é o c? É o independente, sem letra. C igual a 12. Quem que é o A aqui? É 1. Aqui, o B é 12. Quem que é o C aqui? C é 0. Eu não tenho termo independente aqui. X ao quadrado mais 12x. A gente diz que a equação do segundo grau é incompleta. Quando eu não tenho C, quando eu não tenho o termo independente, que nem essa aqui que eu estou fazendo uma flecha, a gente diz que o C é 0. Porque eu não tenho ele.
Então, a gente chama de equação incompleta. Equação do segundo grau incompleta, quando não tem um dos termos. Para ser completa, eu tenho que ter x² mais ax mais c. É bx, né? bx mais c. Então, eu tenho que identificar em cada uma dessas quem que é o meu C. Quem que é meu C aqui? Eu não tenho. Eu só tenho o termo que multiplica o x, que é o B, e o termo que multiplica o x², que é o 3. Então, o A é 3 e o B é menos 16. Ou melhor, o B é 0. Ah, eu tô nessa de cima, peraí. O B é 12 e o A é 1. Tá vendo aqui, Carol? O A é 1, que multiplica o x² e o que multiplica o B é 12. E o C, cadê? Não tem, então o C é 0. Quando eu não tenho o termo que multiplica o x, se eu não tenho o termo que multiplica o x, o meu B é 0. Se eu não tenho o C, o meu C é 0. E se eu não tenho o A, não existe essa possibilidade. Se eu não tiver o A, ela não vai ser uma equação do primeiro grau, do segundo grau, ela vai ser uma equação do primeiro grau, porque ela só vai ter x, não vai ter x². Então, o A nunca pode ser 0, tá? E aqui, 3x² menos 16. Quem que é o A? É 3, é o termo que está multiplicando o x². Quem que é o B? B é 0, ninguém está multiplicando x aqui, não tem x. Quem que é o C? Menos 16. E aqui? Aqui o A é menos 5, o B é 0, porque eu não tenho o termo que está multiplicando o BX. E eu também não tenho o C aqui, não tem um termo independente, então ele é 0. Então, quando a gente tem equações onde o B e o C são zeros, a gente chama de equações do segundo grau incompleta, tá? Por exemplo, x² mais 12x, 3x² menos 16, a gente diz que elas são incompletas. Mas igual, elas vão ter duas raízes, porque eu tenho um x² envolvido no meio. Sempre que eu tiver x², eu vou ter duas soluções para minha equação. Ao contrário daquelas que eu resolvia lá do primeiro grau, 2x menos 4 igual a 0. Lá eu só tinha um valor para o x. Certo até aqui? Sim ou não? Vocês entenderam essa tabela? Alguém não entendeu? Eu posso explicar de novo, eu só preciso que vocês me falem. Entenderam? Tiago, você entendeu? Tiago, fale comigo. Você entendeu? Equação do segundo grau, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Então tá bom. Nós vamos ver aqui. Vamos continuar. E esse tipo de equação aqui, ó, é uma equação completa. Porque eu tenho valor para A, eu tenho valor para B e eu tenho valor para C. Mesma coisa aqui, equações completas, tá? Tem os três termos. Lembrando que é ax² mais bx mais c, para ser uma equação do segundo grau completa, tá? Mais c. Se eu tenho b ou c 0, eu tenho uma equação incompleta. B0 ou C0, equação do segundo grau incompleta. Quando eu tenho os três termos, ela é completa. Chamamos de solução ou raiz da equação o número real que deve ser substituído na incógnita. O quanto que vale o meu x? Esse é a solução. Essa é a raiz da equação. Como eu tenho um x², eu vou ter duas soluções ou duas raízes, certo? Então, vamos lá. Sobre o número de raízes de uma equação do segundo grau. Ó, duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e iguais,
ou não apresentar raízes reais, tá? Depois a gente vai ver essa questão aqui de não apresentar raízes reais, mas a gente sempre vai achar dois valores para elas, tá? Então, se a gente pensar ainda sobre esse x ao quadrado menos 25x menos 1.250 igual a zero. Como é que a gente vai achar um valor que substitua, que seja o valor de x para essa equação ser zero? Então, ele está pedindo aqui, ó, para substituir x igual a 50. Se x for 50, como que vai ser? O que eu tenho que fazer? 50 ao quadrado. Menos 25 vezes 50, menos 1.250. Deu zero? Se deu zero, eu posso dizer que x igual a 50 é uma das raízes da equação. Porque a equação não é quando é igual a zero, equa, do latim, igual. Equação tem que ser zero. Então, se eu substituir o x aqui nessa equação, x50, e der zero, eu posso dizer que 50 é uma raiz. E substituam ali no o menos 40 e o menos 25 para ver se dá. Mesma coisa, eu vou pegar o menos 40. Senhora, não entendi, não. Oi? Não entendi, não. Mas Ó, eu também não tá muito claro também não, senhora. vocês, raiz da equação é o número, o quanto vale essa incógnita de x. Quanto que vale o meu x? Para a equação ser verdadeira. Equação sempre tem que ser igual a zero, senão seria inequação, tá? Para mim ser zero, ele está perguntando, x pode ser 50? Senhora, a finalidade da equação de segundo grau é eu descobrir o valor do x. Exatamente. Como a tá. equação do segundo grau é x ao quadrado, eu tenho duas soluções, duas raízes, tá? Se fosse uma equação de primeiro grau, tipo 3x menos 2 igual a zero, ia ter um valor só para x. Como é x ao quadrado, eu vou ter dois valores. Então, ele está pedindo para vocês pegar o x50 e substituir nessa equação e ver se realmente dá zero. Como é que eu faço isso? Eu ponho 50 ao quadrado, 50 ao quadrado. menos 25 vezes 50, menos 1.250. Dá zero? Deu zero, professora. Então, x e 50 E é uma... por que menos 25 vezes 50? Oi? Ó, vai ficar 50 ao quadrado menos 25. E por que o vezes 50? Porque o x não é 50, o 25 não está multiplicando. Ah, é verdade, tá certo. Menos 1.250 é igual a zero. Entendeu, Carol? Não, senhora, eu não entendi. Ah, eu vou fazer no 50. quadrinho, eu vou fazer no quadrinho branco, tá bom? Tá, 50 que tá me... Tá, porque aqui já tá. Eu não Senhora, gosto. eu entendi como se monta, assim, mas eu não entendi o resultado ainda, mas... Calma, porque a gente não fez todos. Vamos fazer. Olha lá. Lá tem uma equação que diz assim, ó. X ao quadrado, que foi aquela equação que ele deu lá. X ao quadrado, já põe o quadrado ali. Menos 25x, menos 1.250 igual a zero. Tá? Essa é a equação que o livro começou lá, explicando o que é uma equação do segundo grau. Como que eu sei que isso aqui é uma equação do segundo grau? Porque eu tenho ax ao quadrado, que eu sei que é uma equação do segundo grau, mais bx mais c. Para ser uma equação do segundo grau, tem que ter isso aqui. Nessa equação, quem que é meu a? Quem que é meu a? Quem que está multiplicando x ao quadrado? 1. 1. A é igual a 1. Quem que é meu b? 25. Menos 25. Porque é mais aqui. Então, se tem um menos ali, é porque o b que é menos. Ah, tá. Quem que é meu c? 1.250. Menos. É menos, senhora, ou não? É menos, porque aqui Menos? tem mais. Se tem mais, é porque o menos é do C. Menos 1.250. Ok. Então, eu já sei que isso aqui é uma equação do segundo grau. O que ele está pedindo? Para a gente substituir na letra A,
se x é 50. Se o x for 50, será que isso aqui vai dar uma igualdade? Vamos testar. Eu tenho que botar, onde tem x, eu vou botar 50. Tá vendo, Carol? Onde tem x, eu vou botar 50. Então, como é que vai ficar? 50 50 ao quadrado. ao quadrado. Professora, calma aí. Eu não tô entendendo de onde. Quadrado aqui. Professora, eu não tô entendendo de onde tirou esses 50. É o livro que deu. É o exercício. Ah, o livro que deu. Ele tá pedindo assim, ó. Se x for 50, vai dar zero dos dois lados? Aqui eu tenho zero. Isso aqui vai dar zero se x for 50? Vamos testar. Menos 25 vezes 50. Por que é vezes 50? Porque tem um x aqui. Ele não pediu para calcular se o x é 50? Então, eu vou botar 50. Onde tem x, eu vou botar 50. Menos 1.250. Quanto que vai dar isso aqui? 50 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, 50 ao quadrado é 2.500. Eu sei que 5 ao quadrado é 25, então não preciso nem fazer conta. Menos 25 vezes 50 vai dar 1.250. E menos o 1.250, que está lá da equação, quanto que dá? Quem fez? Quanto que deu? 2.500 menos 1.250 dá 1.250. Menos 1.250 dá? Zero. Zero. Então, eu estou dizendo que zero é igual a zero. Porque essa parte deu zero, a gente acabou de calcular, e essa parte deu zero, para x igual a 50. Então, eu posso dizer que 50 é uma das minhas raízes da equação. 50 é uma das incógnitas. X vale 50. Por exemplo, eu vou fazer uma equação, do primeiro grau, tá? Eu vou fazer assim, ó, 3x menos 1 é igual a zero. Não, essa não é um bom exemplo. Deixa eu pegar um outro exemplo. Professora, agora que você falou que tipo, a gente sabe que 50 Isso. tipo, se eu colocar ele em qualquer equação de segundo grau, ele vai dar zero? Não sei, daí tu tá testando. Se der zero, é porque ele é uma solução dessa equação. Se ele não der zero, que nem ali o menos 40. Se a gente testar menos 40... ele é uma solução só dessa, não de essa outras. equação aqui, é essa equação que a gente está testando, exatamente. Entendi, tá. É essa equação aqui que a gente está testando. Como é que eu sei quanto que vale o x nessa equação? Não sei. A gente precisa saber. Ele está pedindo para testar. Será que x é 50? Testei e deu. Zero é igual a zero. Então, x é uma das soluções. 50 é uma das soluções. Agora, vamos testar. Se x pode, na letra B, x pode ser menos 40, como é que vai ficar aqui, Carol? Se x for menos 40. Me ajuda aqui, por favor. Seria menos 40 ao quadrado. Isso, menos 40 ao quadrado. Menos 25 vezes menos 40. Vezes menos 40. Vou botar entre parênteses por causa do sinal. E aí? Menos 1.250. Isso. Igual a zero. Vamos ver se é igual a zero mesmo. 40 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 40 ao quadrado vai ser 1.600. 25 vezes 4 é 100. Então, vezes 40 vai ser 1.000. Então, é mais, porque menos com menos dá mais na multiplicação. Mais 1.000 menos 1.250. Será que vai dar zero isso? 1.600 mais 1.000 é 2.600. Menos Professora, 250? Oi?
São 9,10. Você pediu para avisar que fosse 9,10. Eu tô Eu vou avisando. terminar essa, tá? Menos Tá. 1.250 vai dar 1.350. 1.350 é igual a zero? Não. Não. É diferente de zero. É diferente de zero. Então, eu não posso dizer que menos 40 é uma das soluções do x, porque não dá zero. Eu estou dizendo que essa equação dá zero. Ela é igual a zero. Então, se não der zero, é porque esse x menos 40 não é raiz da equação. Não é a solução, não é um dos x. E o menos 25, quem fez? Eu fiz. Deu zero? Deu. Então, quais são as raízes dessa equação, Rafa? Oi? Quais são as raízes dessa equação? X ao quadrado menos 25 menos 1.250. As raízes da equação vai ser 50 e a letra C, que E também menos deu 25, zero, etc. é menos 25. X igual a menos 25. Então, essas duas são as soluções da equação, porque as duas vezes que eu botei 50 no lugar do x ou menos 25 no lugar do x, a igualdade foi verdadeira. Então, eu posso dizer, já que a equação do segundo grau tem duas raízes, as raízes dessa equação, ou as soluções dessa equação, é x50 e x menos 25. Tá? A gente vai trabalhar bastante com isso, não se apavorem, tá? Eu só vou pedir para vocês fazerem de dever, na página 22, a letra A, que a letra A pede para colocar, e a número 1 e a número 2 pede para colocar o valor de A. Quer ver? A e B, só para vocês já conseguirem identificar, ó. Número 1 e a número 2 é o contrário. Montar uma equação onde A é menos 1, onde B é 0 e o C é 3. Façam a número 1 e a número 2 só, tá? Olha ali, a número 3 também dá para fazer. Como é que a gente vai fazer a número 3? A gente vai substituir o menos 5 nessa equação, o 0 nessa equação, o 5 depois, uma de cada vez. E eu vou ver se dá 0. Quais são as raízes da equação? As que eu testar o número e o número 10 igual a 0 aqui. Entenderam? Mesma coisa aqui, eu vou testar menos 1. 5 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1. Dá 0? Se deu 0, é a raiz da equação. E o 0? 5 vezes 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0. Dá 0? Então, o 0 é a raiz da equação. Tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 1, 2 e 3 para quarta-feira. Já receberam a grade nova? Já receberam a grade nova da semana? Eu não recebi Não, nada. senhora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu acho que não chegou nada. Eu falo para vocês quando é. Eu acho que é quarta e quinta, nossas aulas são separadas agora. Ah, senhora, não chegou nada, tá? Eles não enviaram nada. Não sei por quê. Eu tenho que imprimir essa coisa, porque cada vez eu tenho que vir nesse ClassUp agora olhar. Daí vem esse ClassUp não, nesse grupo, e daí vem um monte de mensagem em cima, eu tenho que ficar catando. Esse monte de foto que tinha aqui. É, quarta e quinta, nossas aulas. Vamos lá, mas eles devem mandar. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a nossa VA. É bem tranquilo. Eu só vou pegar aqui um livro. Tá lá na atividades do Positivo On. Eu não agendei ainda, mas eu vou agendar agora, para vocês poderem ver. Vou fazer junto com vocês aqui. Atividades. Volume 3. Já agendei. Ó, abre hoje 11h40 e vocês têm até o dia 24, até na outra segunda para me entregar, tá? O que consiste essa VA? Consiste em alguns exercícios do CA. O exercício 1, página 6 e 7.
Na página 8 todinha, a página 9 só o exercício 4 e a página 11 só o exercício 8. É isso a VA, que vocês vão me mandar por aqui mesmo. Vocês vão anexar e vão me mandar aqui pelo positivo. Essa vai ser a nossa VA. Lembrando que todas as quartas-feiras a gente tem plantão. Na nossa VA não vai cair esse negócio que a gente viu hoje de equação de segundo grau, mas vai cair aquelas fatoração, aquelas coisas lá. Então, são alguns exercícios do CA, do caderno de atividades que eu peguei, para vocês fazerem e me enviarem. Essa vai ser a nossa VA, tá? VA 1. Até o dia 24, ou seja, até segunda que vem vocês têm para fazer. Então, o que vocês vão fazer primeiro? O dever para quarta-feira, que é essa página 22 do livro didático. E depois, vocês façam isso aqui. Certo? Por favor, gente, vocês façam esses deveres. Vocês estudem matemática. Eu estou preocupada que vocês não estão estudando. Salvo algumas exceções, eu não estou generalizando. Mas assim, ó, tem coisas que a gente vai ter que baixar a cabeça e fazer. E essas equações do segundo grau a gente vai usar agora, daqui a pouco, no segundo capítulo sobre funções. E se vocês não souberem equações do segundo grau, vocês não vão entender funções do segundo grau. Prometem para mim que vocês vão fazer a página 22. Aham. Aham? Não, sim, senhora. Vou tentar fazer, prometo. Vocês entenderam o que é para fazer na página 22? Vamos voltar lá para a página 22. Olha lá. Aqui eu vou dizer quem que é o A, quem que é... Não está compartilhando, né? Tá ou não tá? Não. Não. Então, peraí. Só um pouquinho. Vou abrir esse livro do aluno aqui, que eu acho que eu abri enganado. Livro 3 do aluno, página 22. Se vocês quiserem fazer um grupo de estudos, eu faço com vocês, fora do horário. Não cobro nada. Sou bem... Professora, a gente pode fazer um grupo de estudos para, tipo, estudar para Pode, vestibular? pode. Tá bom. Olha aqui, o que vocês vão fazer na página 22? Prestem atenção para depois não dizer que não fizeram porque não entenderam. Eu estou explicando e vou fazer um de cada um. O primeiro, assinale as equações que são do segundo grau e para essas identifique A, B e C. O que é A, B e C? A gente não viu que a equação do primeiro grau é ax ao quadrado mais bx mais c? Então, quem que está multiplicando x ao quadrado? Quem que está multiplicando o x? É o b. Quem que está multiplicando o x ao quadrado? É o a. Para começar, quem que não é do primeiro grau aqui? Do segundo grau? Quem não é a equação do segundo grau dessas 5 que tem aqui? AD. AD. Para ser equação do segundo grau, tem que estar elevado ao quadrado. A letra D não é equação do segundo grau, ela não tem nada elevado ao quadrado. Ok, as outras são... E quem mais não é equação do segundo grau aqui? Quem não é equação do segundo grau aqui? A, B, porque ela tá ao cubo. Exatamente. Então, a equação do segundo grau que eu tenho aqui são essas. Então, eu vou primeiro colocar em ordem, porque ela não está na ordem. 2p ao quadrado mais 1p, ou mais p, mais 5 é igual a 0. Agora, eu pergunto para vocês, quem que é o A? É o termo que multiplica o x ao quadrado. Quem que é o A? No caso, não é x ao quadrado, é p ao quadrado. Quem que está multiplicando p ao quadrado? Menos 2. Então, o A é menos 2, nessa letra A. Quem que é o termo que está multiplicando o x? É 1, porque é 1 vezes x, ou 1 vezes p. Quem que é o C, o termo independente, aquele que não tem letra? É mais 5.
E isso vocês vão fazer para a letra C e para a letra D. Para a letra E, desculpa. Para as que são equações do segundo grau, vocês vão fazer isso aqui. Dizer quem que é A, quem que é B, quem que é C. Lembrando que A é o quem está multiplicando o expoente ao quadrado. B é quem está multiplicando a incógnita. E C é quem não tem variável junto, é só o número. Na letra B, o que vocês vão fazer? Ao contrário, vocês vão montar uma equação. Se eu sei que o A é menos 1, o B é 0 e o C é 3, como que vai ficar? Menos 1 vezes x ao quadrado. O B não tem, então não vou ter quem está multiplicando x. E o C é 3, mais 3. Eu não tenho B aqui. Ok? Eu vou fazer uma que tem o B. O A é 1, então é x ao quadrado, porque é 1 que multiplica x ao quadrado. O B é 3, então é 3x. E o C é menos 5, então vai ser menos 5, igual a 0. É isso que é para fazer aqui, montar as equações, considerando o valor de A, B e C em cada uma. E na número 3, vocês vão substituir, vão pegar o menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 10 vezes menos 5, mais 25. Deu 0? Se deu 0, ele é uma raiz da equação. Vou pegar o 0. 0 ao quadrado, menos 10 vezes 0, mais 25. Deu 0? Então, o 0 é uma raiz da equação. 5. 5 ao quadrado, menos 10 vezes 5, mais 25. Deu 0? Então, ele é uma raiz da equação. Lembrando que numa equação de segundo grau, só vou achar duas. Então, dentro desse quadro, cada quadradinho que tem aqui, duas vão ser certas e duas não. Certo? Fazer para quarta-feira, tá bom? Então, tá. Até quarta. Qualquer dúvida, plantão quarta-feira, tá bom, gente? Bom intervalo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, doutora.